Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Estamos chamando mais seguidores para o seu vídeo. Caio Tinoco entrou. Boa noite, Caio. E aí, Tinoco? Tinoco é um nome pesadíssimo, hein, cara? Muito bom. Tinoco é pesadíssimo, cara. Olha só. Vou fazer um trocadilho furadíssimo, nada a ver. Faleceu essa semana um cara chamado Léo Canhoto. Esse camarada fez dupla com outro chamado Robertinho. Tem uma dupla, então, de sertanejo chamado Léo Canhoto e Robertinho, ó. Vamos lá. Vai atrás disso aí que é biscoito finíssimo, Caião. Léo Canhoto e Robertinho foram os caras que meteram o rock and roll no meio do sertanejo, cara. Então, ó, é biscoito fino da melhor qualidade. Boa noite, Maria de Fátima. Você tá bem? Ó, o Jonas quer voltar. O Jonas vai voltar todos os dias aqui nessa bagaça. Não sei porquê, mas ele volta. Ô Jonas, vamos marcar a continuação da sua entrevista lá, hein, meu chapa? Ó, faltam 2 minutos pra gente entrar. E vou comer hoje, Manga entrou. Deixa eu tentar. Léo Canhoto era bom demais, cara. Ó, Léo Canhoto era um cara tão doido, bicho, que no final da carreira dele, no final não, minto. É que a banda, a dupla, né? O Léo Canhoto e o Robertinho, eles se separam lá. E aí, Dina? Eles se separam, o Léo Canhoto e o Robertinho se separam lá por 90 e alguma coisa. O último álbum dos dois juntos foi o Diga Não às Drogas. Um troço assim, cara. Os caras fizeram um álbum, ó, procurem esse disco, O Homem Mal, Léo Canhoto e Robertinho. A dica cultural da noite é O Homem Mal, Léo Canhoto e Robertinho. Vocês não vão se arrepender sob nenhum ponto de vista. É biscoito finíssimo. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui, que é o Roberto Stavik hoje. Stavik hoje no 12 para 18. Vamos ver aqui, o manga da produção aí. Salve, Julião. Tem o lado triste da periferia. Tem, não, sim. Eu entendo, mas assim, quanto à questão do Léo Canhoto, eu quis dizer o quão contraditório isso é. Então, Roberto Stavik. Nosso gênero, bora, Frank. Bora, manga. Cadê Roberto Stavik? Roberto Stavik. Você tá na área, meu camarada? Eu quero começar a contar a prosódia inicial do programa antes. Você tem que estar aqui pra você ouvir, cara. É muito boa e é de um cara que eu literalmente chorei 2 dias quando esse cara faleceu há 1 ano e pouco atrás, hein? Mas ele tem que entrar aqui pra poder falar. Cadê ele? Vamos chamar o Stavik aqui. Stavik, cadê você, meu queridão? Chama o homem aí, mangá. Cadê ele? Brasingles entrou. Boa noite. Oi, Erika. Boa noite também. Hoje eu tô com umas perguntas afinadíssimas pra ele. Vamos ver como ele se sai, hein? Cadê Stavik? Não entrou. Tá bom. Rubens Munghioli. Tudo bom, meu companheiro? Companheiro Rubens na área. Peperulho também na área. Cadê o Stavik? Cadê você, meu querido? Eu só posso começar esse programa com você, cara. Você é a razão de eu estar aqui. Estamos esperando, gente. Enquanto ele espera... Boa tarde, meu irmão. Tudo bom? Quem mais tá aqui? Perdi meu filhinho. Ô, Jonas, meus pêsames. Meus pêsames. Gente, cadê o homem? Estamos esperando. Fiquem no ar aí. Fiquem na linha. Já já ele tá aí. Poderia começar a falar sobre política aqui, mas podemos falar também, né?
eu dar uma entretida em vocês. É. Meus pêsames, Jonas. Meus pêsames. Espero que você supere isso já já. Cadê ele? Henry Esclavo entrou. Ele não tá não, cara. Cadê ele? Ele precisa me mandar. Deixa eu ver se ele tá. Não tá não. Roberto Stavik, tá, pô. Então tá bom. Stavik, você tá aqui então? Fala, doutor! Boa noite, Roberto Stavik. Deixa eu Mas fazer não uma... é possível, rapaz. Eu tive uma dificuldade aqui, mas estava tudo pronto. Não, mas cara, o Brasil é difícil. Deixa eu fazer uma coisa antes de começar essa entrevista, que o Manga me puxou a casca aqui. Preciso apresentar. O Roberto Stavik, queridos e queridas, é um empresário. Eu quero entender melhor o que é esse teu lance de empresário, porque eu quero ouvir umas histórias malucas que um canário soa na minha orelha. É um empresário e pré-candidato à vereança do nosso querido PDT da capital. E Com certeza. vamos começar como todos os dias, Stavik. Eu quero... Vamos lá, bate bola. Vamos Bora. que vamos. É a hora da cerveja e do café. É isso, eu ainda não tomei cerveja nesse programa, isso é uma falha de caráter tremenda. Olha não, só. Mas não tem problema. Não, mas café tomamos. Ó, presta atenção nisso aqui. O card do programa foi esse. E como já está virando... Muito. Como já está virando uma tradição, eu conto uma prosódia antes da pergunta que eu vou fazer. Esse card, Stavik, ele demonstra um estado de alegria sobremaneira. São dois caras pulando, ou eles podem também estarem caindo. Não dá para saber direito. O dramaturgo, esse cara que eu queria muito homenagear, eu acho que eu só bolei a ideia desse programa para homenagear o Domingos de Oliveira, um... Cadê você? Eu tô te ouvindo, e você? Pegou? Tá me ouvindo? Não, acho que foi com você, porque para mim tá ok. Então acontece. Tá bom. Vou continuar. Eu tive a mesma dificuldade. Vamos que vamos. Vamos lá. Bora. Domingos Oliveira, uma vez, em meados dos anos 70 ou 80, ele sempre montou peça de teatro com o próprio dinheiro. Ele era aquele cara, bancava, vendia apartamento, uma loucura era a vida dele. Aí ele chegou a tal ponto que ele tinha muita dívida. Ele ficou endividado pra caramba. E ele começou a parar de escrever, ele parou de montar as peças, parou de fazer os filmes. Sabe? Meteu tudo numa mala, meteu uma mala no porta-malas do carro dele, foi até aquela pista que passa por São Conrado, sabe, que você passa em cima do mar? Sei. Encostou, pegou a mala, jogou no oceano. Uma semana depois ele estava estreando uma peça nova. Voltou a ser feliz. Stavik, você já passou por alguma situação parecida com essa? Não sei. Olha... Dessa montanha-russa que pode ser a sua vida? A minha vida é uma montanha-russa. Pode até, quando você colocou isso na história, realmente tem muito a ver com isso. É uma história de muita superação desde jovem, né? Com a minha família, com situações imprevisíveis, tragédias que aconteceram no começo da minha vida adolescência, quando eu justamente tinha uma vida assim caminhando para o céu de brigadeiro. E a vida é uma constante, muda as situações, como foi o caso que você citou agora dele, que de repente estava tudo mais ou menos que terminado e de repente ele renasceu numa nova peça. Eu já vi tanta gente acontecer isso que eu acho que faz parte da natureza nossa humana. Então, por exemplo, tudo que aconteceu comigo nesse tempo todo, sabe, Franco, foi histórias de superação, e elas vão de vários tipos. Desde doença, acidente, e desde também situações de grandeza, quando eu fui para os Estados Unidos e tive a honra de trabalhar com o meu cunhado e com a minha irmã, que foi uma honra muito grande, a confiança que eles me deram, uma experiência incrível,
E outras tantas histórias que eu tenho para contar. Vamos continuar aí, né? Conta uma tragédia e uma superação da sua vida. Só uma, só pra gente sentir o sabor da tragédia. Olha, eu vou contar então, tem várias. Conta várias. uma. A tragédia mais, se eu não quero chorar, que a tragédia mais que foi maior, eu tive 3 grandes tragédias. Eu vou resumir 3 tragédias, vou escolher uma para você. E para todos que estão vendo a gente aqui, queria mandar um abraço e agradecer pela presença. Eu tive primeiro o suicídio da minha irmã com 13 anos, quando eu tinha 15. Ela se matou na minha frente. Isso foi uma tragédia na minha vida, mudou toda a minha concepção de humanidade, mudou toda a concepção familiar, mudou toda a minha família e me trouxe um novo mundo. Um mundo de desafios maiores ainda. Depois eu tive, isso foi com 15 anos, com 22 eu tive um câncer. Eu tinha acabado de voltar da Itália, eu fui passar umas férias com a minha irmã, e eu tive um câncer em último estágio. Não tinha cura. É um câncer que até hoje mata as pessoas. Eu sobrevivi a esse câncer por um milagre, que é uma história bem longa, que ela remete eu dentro do espiritismo, e há 30 anos de trabalho dentro do espiritismo, onde me conhecem muito. E culminou que mais para frente aconteceu um acidente recente de moto, foi em 2014, que mudou também minha vida e me trouxe para trás. Então a vida é como você falou, ela leva para frente, leva para trás e você nunca sabe como é que vai acontecer. E as minhas irmãs, a minha família, que é a base de tudo que a gente tem que reverenciar, a minha família, a minha mãe, meus pais, sempre todos me apoiaram. Então, para conseguir vencer todos esses obstáculos, eu tive o apoio da família. Porque sem ela seria difícil. No acidente, por exemplo, eu tive um acidente tão grave que na hora que eu liguei da Rua Guaicurus, aqui na Lapa, para pedir socorro para todo mundo que eu conhecia, porque eu estava muito mal, a coisa era gravíssima, meu pé veio parar aqui na cabeça, ao contrário, eu quebrei o quadril. Essa foi uma tragédia muito louca. E aí enfrentei com coragem. Quando chegou o corpo de bombeiros primeiro, eu falei assim, os caras olharam, falaram, não estou acreditando, a sua perna está ao contrário. Aí os caras falaram, você quer que a gente tente colocar no lugar? Eu, como fui militar na época da ditadura, eu fiz exército em 1980 e 81. Calma, pera, que isso aqui vai dar outro programa. Segura, que a gente segura. Segura no acidente. Deu nos muros do Facebook. O problema do Brasil é que quem ganha 1 milhão conseguiu convencer os que ganham 10 mil de que o verdadeiro problema eram os que ganham 1.000. Comente. Isso esse post, essa frase, isso diz muito sobre a desigualdade que está passando, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, mas o Brasil em especial demais. Então, aqui existe um problema crônico na nossa sociedade que vem desde a escravatura, desde o descobrimento, que é uma exploração dos ricos perante os mais pobres, desde a escravidão, que a gente tem comentado muito no partido. Então, tudo isso leva essa presunção. Quem ganha 10 mil, acha que é rico. Esse que é o problema. Eles se convenceram, mais do que acham, eles se convenceram de que eles são. Será que não é isso? Esse é o problema? Eles estão completamente bêbados da realidade. Eles estão... não é uma coisa real. Então, você ganhar 30 mil reais por mês, você não é rico. Rico é ganhar mais de 100, como você falou. Agora, o cara que ganha mais de 100, falar que a culpa é do que ganha 1.000, e saber que no nosso país a gente tem 100 milhões de pessoas que ganham no máximo 500 reais por mês, eu não posso concordar. Então, esse lado humano meu, que eu me chamo de humanista, e sempre fui, vem desde sempre, desde que eu estava numa situação muito boa. Então, tudo isso é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu sempre tive do lado dos mais fracos. Eu sempre ajudei as pessoas. Todos os funcionários que eu tive mais de 600 funcionários a vida inteira que trabalharam comigo. Eu nunca tive uma ação trabalhista. Ninguém nunca me processou. Pelo contrário, eu pagava muito bem todo mundo. Eu dava almoço. Quando não tinha, nem ainda o sindicato tinha aprovado almoço, eu pagava almoço, condução, dinheiro. Eu sempre tratei meus funcionários como um time jogando com uma bola só. Sem eles eu não era nada.
É como diz o Eduardo Moreira, sem o trabalhador não gera riqueza. Você está quase me convencendo, eu estou quase te pedindo emprego, mas espera, esse momento ainda não chegou. Eu paguei realmente muito bem todo mundo que trabalhou comigo. Stavik. Eu fico feliz por isso. Alguns venceram. Se você pudesse fazer uma pergunta, a gente já tocou nesse assunto, mas não precisam ser essas pessoas. Se você pudesse fazer uma pergunta para alguém que já faleceu, para alguém que já foi, para quem seria e qual pergunta seria? Eu sei que eu não tenho condições de fazer essa pergunta, porque como eu fiquei 30 anos na doutrina espírita, e aí vai ao meu lado, a minha emoção, ela é uma emoção que não tem como controlar. Eu sabia que você ia me fazer chorar. Desculpa, cara. É o seguinte, eu vou explicar para você. Fala. É importante a sua pergunta. Porque ela remete ao sentimento de um candidato, que as pessoas pensam que o candidato, a política, o candidato não tem sentimento. A perda da minha irmã seria, se eu tivesse que fazer alguma coisa para acalentar o drama que minha mãe passou, e a perda de outra pessoa da família próxima também, que foi meu sobrinho, eu queria falar com os dois, mas eu não pude. Eu tentei falar através de vários mecanismos, através do Chico Xavier, amigos do Chico, que são amigos em comum, e a gente tentou uma comunicação, mas a única que nós tivemos é que a minha irmã, essa que foi um drama que marcou minha vida. Eu gostaria de perguntar o que aconteceu, mas eu já sei a resposta. Ela teve uma grande obsessão. A pessoa que se suicida, ela tem uma obsessão espiritual que aqui eu respeito, respeitando todas até as pessoas que não acreditam em Deus, mas eu não acredito em Deus como ele é. Eu acredito em Deus de uma outra forma. Então, eu vejo, por exemplo, a figura da Bíblia, a figura de Jesus de outra maneira. E eu respeito as pessoas que vêm de outra. Uns dizem que a palavra de Deus é a Bíblia, eu digo que a palavra de Deus não tem a palavra de Deus. Tem a palavra de um mensageiro, que foi o que trouxe todos que vieram antes, depois da minha visão, que foi Jesus. Jesus trouxe os que vieram antes e os que vieram depois. Quando eu estudei Maomé, eu fui ver que Maomé praticamente fala mais ou menos o que Jesus fala. E quando eu vejo o que aconteceu com a história de Maomé, que no século VII começaram a mudar, que era uma palavra falada, não tinha nada escrito, como Jesus não escreveu nada, então automaticamente eu percebi que no estudo da religião, da teologia, teosofia, eu comecei a perceber um monte de coisa que eu estava enganado. Então, assim, se eu pudesse falar, eu falaria com a minha irmã. Mas eu já sei que foi uma obsessão. Ela estava com um problema espiritual em volta muito forte para tomar atitude corajosa, que na verdade é uma fraqueza, se você analisar. Quando você recebe a vida, e isso eu falo para todo mundo que está aqui ouvindo agora, a vida é um presente, cara. A vida é viver. E, às vezes as pessoas falam que eu sou pessimista em alguns aspectos. Não sou, cara. Eu nunca desisto. Eu estou sempre enfrentando tudo. O meu acidente, você não tem noção que foi as 4 operações e a última. Você não tem noção, era para morrer. E eu digo até para muita gente que o gato preto perdeu para mim, porque eu já tive 12 vidas. Pausa, vamos. Senão eu vou começar a chorar. Senão eu também eu também tive que falar, né? E ouvimos aqui, enquanto falávamos sobre a morte, ouvimos um sopro de vida. Não sei se para vocês ficou nítido. Stavik, por que, diferente de outras torcidas organizadas no Brasil, a Gaviões da Fiel não tem uma torcida antifascista? Olha, esse problema da política, os corintianos, a maioria, você viu o repúdio que foi feito pelo... Inclusive, eu conheço ele, e ele é amigo de um amigo em comum, entendeu? O Carioca, não. O Carioca é amigo de um amigo em comum meu. Ele é um cara maravilhoso. Eu sou uma pessoa imparcial, eu não vou condenar, eu não gosto de condenar ninguém. Tanto é que eu não quis ser juiz, porque eu não dá para ser juiz. Eu conheço ele. Ele não é uma pessoa ruim. Agora, ele deu um furo enorme porque quando a gente está aqui no nosso partido, a gente sabe que pode... por isso que eu gostei do PDT. Porque a gente pode divergir em um monte de coisa, mas a gente vai convergir sempre no melhor. Então, essa história que
que ele fez foi um erro grande dele, foi uma falha, não vou condená-lo. Agora, houve um problema com a minha luz aqui sozinho, o espírito mexeu com a luz. Acho que ele quis me iluminar sozinho. Mas é o seguinte, ele fez uma coisa errada. O Corinthians não é isso. O Corinthians é um dos clubes que desde a democracia corintiana ele se tornou sinônimo, que foi antes da direta já, foi uma coisa que foi totalmente contra todos os princípios de quem é corintiano de raiz. Desde a fundação dos 4 numa esquina do Bom Retiro. Não é questão nem ser antifascista. Existem vários antifascistas. Eu tenho amigos dentro da torcida ainda nos Gaviões, novos amigos. O diretor social, Kleber, é um dos caras mais ativos que eu vejo em fazer coisas sociais. O que ele faz pelos Gaviões a nível social é um cara que merece todo o respeito. Ele está toda semana ajudando os Gaviões através de doações. Ele agrega várias pessoas. É diretor social dos Gaviões. Ele é um cara fantástico, porque a gente vê o que o cara está fazendo. Então, a gente olhar só pelo lado político, a torcida, é difícil. Eu, no meu tempo que eu fui dos Gaviões, de não perder um jogo, de 1969, e tem uma história curiosa. Meu pai chegou no Morumbi, era meia-lua, meu pai chegou para mim e falou, estava Corinthians e São Paulo. O diretor de São Paulo, que ficou 20 anos de diretor, era primo do meu pai. Então, a gente sempre brincou, porque ele sabia que eu era Gaviões da Fiel, sócio 551, que eu fui em todas as histórias famosas do Corinthians, até a invasão, eu fui perder o campeonato nacional lá, levamos tijolada, fiquei junto com os jogadores para não levar tijolada contra o Internacional em Porto Alegre. Eu ia em todos os jogos do Corinthians, todos. Inclusive no colégio que eu estudava, no Rio Branco, onde eu estudava o Sena, eu era ótimo, que eu joguei no Dente de Leite do Corinthians, fui sócio do Corinthians, treinava de vez em quando com o Vladimir, naquela época. Então, meu sonho era ser jogador. Minha família é uma família tradicional daquela ponta de 70, ser jogador de futebol não era legal. Então, se você fosse carioca, da família. Se você fosse carioca, você teria nascido na Tijuca, é isso que você quer dizer? Não sei, eu acho que talvez você botou um meio termo. Porque minha mãe é carioca, minha outra irmã é carioca, eu tenho só carioca na família, e as minhas irmãs também casaram, uma com carioca, e a gente tem uma ligação com o Rio de ponte aérea e ônibus sem parar. Eu já fui 1000 vezes de ônibus para lá, já fui de carro 1000 vezes, de avião umas 200 vezes. Então, assim, Rio de Janeiro, São Paulo liga nossas famílias, entendeu? Muito bom. O Leblon anda nos decepcionando um pouquinho, mas a gente supera. Stavik. É verdade. É verdade. Eu frequentava a Garcília Dávila em Ipanema sempre. Minhas férias eram todas no Rio, entendeu? É engraçado, você nem sabe minha vida e começa a bolar coisas que chegaram coisas da minha vida. São recordações muito boas. Esse afã do espiritismo tá batendo entre a gente. Vamos fazer um ping-pong, pergunta rápida, resposta também rápida? Vamos lá. Um político de referência. Não vale Ciro Gomes. Não vale Ciro Gomes? Não vale, né, pô? É difícil. Eu vou falar assim, Brizola. Brizola, porque eu conheci Brizola agora, nesses últimos 2 anos, eu estudei Brizola, e no tempo do Rio, que ele foi governador, o que tinha de fake news sobre o Brizola é uma injustiça. O grande líder que esse país teve, um dos maiores líderes da história brasileira na educação. E eu fiquei comovido com tudo que eu reaprendi de reavaliar quem é Leobral Brizola. É um cara, um gênio. Calma que a gente vai recuperar esse legado dele. Um jogo de futebol que te fez chorar. Foi o jogo da final de 22 anos, que foi em 1977, que o Corinthians estava 22 anos na fila, e você não vai acreditar, tinha 140 mil pessoas ou mais no Morumbi. Minha mãe e meu pai, entendeu, foram no jogo comigo, na arquibancada, nós ficamos sentados um em cima do outro, a torcida toda parecia uma laje, de todo mundo junto, não tinha espaço. Os 140 mil é muito mais, foi o maior da história. Você está falando... Foi um jogo que foi a maior emoção que a gente teve, foi uma explosão aquilo. Você está falando isso, você vai deixar os nossos 21 espectadores aqui com água na boca de se aglomerar. Mais uma pergunta.
Mas eu sou amigo de livro. todos. A gente ia no jogo dos Gaviões, eu tinha amizade com o presidente da torcida do São Paulo, que foi acusado naquela época de coisas injustas. A gente se encontrava para tomar cerveja no Morumbi, no Pacaembu, eu ia tomar cerveja do lado dos palmeirenses lá. A gente ia tomar cerveja com os caras, com o Atibaia, que era presidente da torcida Tupi. A gente tinha amizade. Não é como hoje em dia, a gente tinha amizade. Hoje em dia eu não sei se tem, né? Não tenho ido Está a mais. ver aqui. Uma cidade para passar os últimos anos da sua vida. Putz, eu vou falar isso para você. Não sei como é que vai ser, mas vou te falar. Na velhice, se eu tiver que passar meus últimos anos, cara, vai ser numa outra cidade, cara. Eu não sei. Los Tá bom. Angeles. Los Angeles. Você Eu vou tem falar medo... sinceramente, eu não vou mentir para você. Eu morei um pouco em Los Angeles, naquela época não foi o momento certo de morar. Mas ficando velho, tendo condições de voltar a morar em Los Angeles, nas circunstâncias da velhice, no Brasil, na situação que nós estamos, ao menos que aconteçam milagres, que eu acredito que possam acontecer, eu ficaria aqui. Mas se tivesse que optar hoje, por esse caos que nós estamos, eu moraria em Los Angeles. Mas eu ficaria no Brasil, claro, a minha intenção é ficar no Brasil a vida inteira. Eu estou aqui, nunca saí, eu sou bairrista. Eu não saio daqui. Eu tive 1000 oportunidades de viajar, nesses anos não fui. Stavik, você tem medo da morte? Não. A morte não existe. Você falou que as antenas, mas nós vamos conversar depois. Querido, a morte é o seguinte, eu vou explicar muito simplesmente o que é a morte. Nós estamos aqui conversando, não estamos? Sabe como é que é a morte? Apaga. Eu vou te dar um exemplo. Me diz onde você estava no dia 4 de outubro de 1912. Me diz. Tá. Eu agora... Você não estava em lugar nenhum que você lembra. Pois é. Então, aí está o segredo do que seria a morte. A morte é um sopro. Por isso a vida é um sopro. É tudo um sopro. Você não vai sentir. Você pode até sofrer. Você pode levar um tiro, como eu já vi gente levar tiro perto de mim e agonizar, e eu socorrer no centro de São Paulo na década de 70, porque todo mundo ficava olhando as pessoas, o cara agonizando, levou 5 tiros. Eu fui botando ele no meu carro, chegou a polícia atrasada. Eu ia levando ele para o hospital. Nunca vi na vida. Todo mundo em volta, vejo um cara agonizando. O que aconteceu? Levou 5 tiros. Como? Vocês vão ficar olhando? O cara está morrendo, tem que levar para o hospital. Então, assim... esse é o meu jeito de ser. Eu já socorri um velho no carro aqui, quase afundando aqui na região, na Pompeia, que dá sempre alagamento, e o cara estava no meio do carro, tinha uma multidão em volta, olhando, todo mundo olhando. Eu perguntei, mas tem uma pessoa no carro ali, não tem? Eu parei meu carro na subida da Tito, que descia lá embaixo do posto. Tem alguém lá embaixo, dentro daquele carro? Não tem? Tem um senhor de idade, ele não quer sair. Como? Mas ele vai subir, ele vai morrer. Aí eu peguei, entrei pela lateral, como ex-militar tinha várias noções de socorro, de tal. Você ter sido militar é muito bom nesse ponto. Ser militar é uma coisa positiva, fazer o Exército Brasileiro, servir o Exército Brasileiro. Você aprende muita coisa. Na selva, eu fiquei 15 dias sem água, sem comer, aprendi um monte de coisa. Então eu peguei, fui para tentar, e fiz um quadro de perímetro para chegar no carro dele. A água estava aqui nele. Era um senhor que devia ter 70 e poucos anos. Ele estava num sedã. E eu convenci psicologicamente que ele não queria sair. Falei, o senhor tem que sair que a água está subindo. E a água estava assim. Abri a porta, peguei ele e da mesma forma que eu vim, fui, eu voltei. Então eu sou assim, cara. Eu sou um cara que se eu ver eu pegar fogo o prédio, eu vou tentar salvar. Você deve ter sido socorrista em alguma outra vida. Então é isso. Pronto. Já chamo. Mil coisas. Dada a sua corrente filosófica e religiosa. Stavik. Mas espiritismo não é religião, tá? Vem comigo. Vem comigo, vamos lá. Deu na mídia hoje. Bolsonaro, montado num jegue, rodeado de gente em uma pequena cidade no interior da Bahia, sem máscara, enquanto em Brasília, a sua esposa, a primeira cônjuge, testou positivo para a Covid-19. Se você fosse um artista plástico,
Que tipo de quadro você pintaria com essa narrativa que eu acabei de te contar? Olha, tem muita coisa para pintar. E outra coisa, o artista consegue, o cara que mexe com a pintura, que eu conheci, Aurélio Dalincourt, que era marido da minha madrinha, um grande pintor retratista brasileiro, eu sei como é que a arte, nesse ponto, é muito complicada. Mas, assim, o Bolsonaro é todos os extremos do bom senso, até de atitudes. Às vezes dá para pensar, não, ele é ignorante, mas não é. Você acha que tem não, método? Ele está fazendo a fake news. Está. Então, o fato, claro, que eu tentaria desenhar nisso que você está me pedindo, que eu não sou expert, não tenho essa capacidade de fazer uma pintura, seria do absurdo que é tudo isso, porque a mulher dele pegou dele. Que demora 14 dias. Há pouco tempo atrás, antes disso, ele já estava contaminado, depois ficou. Ele pegou dele. Então, o mal que esse homem está fazendo, no mau exemplo que ele dá, e depois ele transforma um mau exemplo em verdades que são mentirosas, esse é o problema maior dele aqui no Brasil, do país e do mundo, que o Trump é o líder nisso. É o líder nisso. Da mesma forma que o Márcio França diz que nós precisamos vencer a eleição do Dória e do Bruno para que nós possamos ter eles fora da disputa eleitoral e também vitoriosos saiamos dessa eleição, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. O Trump não pode ganhar de jeito nenhum. Stavik, o jornalista Fernando Rodrigues, uma vez, entrevistou o Fidel Castro. Na verdade, ele entrevistou várias vezes. Ele perguntou para o Fidel o que você tem saudades de quando você não era o Fidel. O que você sente falta? E ele respondeu que a primeira coisa que vinha na cabeça dele era ele numa tarde, numa esquina, encostado num poste, fumando um Monte Cristo, esperando a namorada de adolescência dele. Coisa que ele nunca mais conseguiu fazer. Roberto Stavik, se você um dia virar uma celebridade política nacional, do que você vai sentir saudades? Bom, primeiro que a celebridade não é... Eu não me sinto... Nunca vou me sentir... Eu sei que a pessoa fica famosa, porque a celebridade, o nome celebridade é clássico. É uma pessoa famosa, seja político, seja artista, seja o que for. Então, essa sensação eu vejo nos amigos meus famosos que eu conheço, que é uma coisa difícil de administrar dependendo da situação. Então, eu não sei te responder precisamente como seria, porque é uma coisa meio que hipotética, mas eu acredito que eu me sairia bem. E quanto ao Fidel Castro, o que ele disse que passou, eu também já passei. E eu sinto saudades também. Só que não dá para voltar atrás. O que ficou para trás, ficou para trás. Já a situação toda que se fala sobre a Cuba, sobre Fidel, sobre todo esse pessoal, as pessoas não têm conhecimento no Brasil, falta cultura para entender o que é aquilo de verdade. Mas calma que isso é secundário, a gente um dia marca uma entrevista só para falar sobre isso. Roberto Stavik, eu queria que você me fizesse alguma pergunta para tirar o peso da tensão de ser entrevistado. Pode me perguntar qualquer coisa, meu amigo, eu respondo. Posso te enrolar, mas eu vou responder. Eu queria que você me dissesse, porque você é de uma geração diferente, e eu vejo nas gerações que existe um conflito, que sempre houve esse jargão do conflito de gerações. Eu procuro estar sempre com todas as idades. Tanto é que eu me apaixonei, entre aspas, pela juventude do partido, que tem todos esses candidatos maravilhosos que nós temos, com toda aquela garra que eu tive também e ainda tenho, mas que eu tenho muita experiência, porque eu fiz também mais de 30 campanhas políticas antes de... Eu fazia campanhas também, é outra coisa da minha vida, que vai ficar para uma próxima live. Mas, tipo assim, eu te perguntaria, como é que você vê a situação que nós estamos passando? E se você estivesse no meu lugar e fosse candidato e se elegesse vereador, o que você acha que você... A primeira coisa que você ia querer fazer como vereador
para mudar alguma coisa? Porque você sabe que não é fácil. Na cidade de São Paulo. Na Boa nossa pergunta. cidade. Boa pergunta. Eu não tenho essa pretensão, mas vamos lá. Eu vou tentar me projetar no seu lugar. Mas você é um como cara muito pré-candidato. sociável. Você é um vereador, você é um vereador. A política é a arte de parlamentar. Independente de você se candidatar ou não, você é um parlamentar. Nós Então estamos vamos lá. conversando. Vou te responder. Vou tentar ser verdadeiro. Cara, o que eu acho efetivamente, porque você tem um círculo restrito de atuação sendo um vereador, tá? Dentre as relativas... Vamos lá, um deputado estadual tem mais poder, um deputado federal então nem se fala. Só que assim, eu acho que o papel de um vereador, ele tem que ser muito tete a tete. O que eu quero dizer com isso, Stavik? Por exemplo, eu tenho uma coisa que dá para você trabalhar muito na benfeitoria das pessoas diretamente, que são as emendas parlamentares. Então, por exemplo, eu procuraria, o quanto mais eu pudesse, abrir o leque de possibilidades da sociedade civil participar do emprego de emendas parlamentares. Por quê? Você, com isso, você fomenta a cultura participativa da política e das organizações civis No próprio mandato. No próprio mandato, dentro da política. Eu acho que o meu gabinete seria uma zona super positiva, com gente entrando e saindo o dia inteiro. Eu acho que eu me oxigenaria de ideias o tempo todo e, obviamente, também atuaria nas comissões, que é onde a política efetivamente é feita no legislativo. Mas eu acho que é isso. Assim, o que eu pensaria bastante no mandato como vereador? Foco nas emendas parlamentares, porque você consegue participação direta das pessoas com o seu mandato. Legal. Roberto Stavik. Gostei da resposta. Você gostou? Eu estou gostando da entrevista. Você é bom de bate-bola. Imagina, eu tô te dando umas dicas indiretas aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é a última do nosso programa. Tá. Agradeço muito essa oportunidade que vocês estão dando do PDT da Zona Oeste. Eu estou aqui há tantos anos, isso é uma honra enorme. Aqui tem muita gente boa, e em São Paulo tem muita gente boa. A minha São Paulo toda, é da periferia, dos negros, é de tudo. O prazer... De tudo, da diversidade, da pluralidade e do lado cosmopolita que eu sou. Acho que essa cidade é uma cosmopolita demais. Embora eu esteja aqui, num bairro X. Roberto Stavik, por que a política? A vida inteira eu tive envolvido com a política, direto ou indiretamente. A maioria direta. Quando fiz as candidaturas e elegi alguns... Eu participei da coordenação da campanha do Jânio, elegemos o Jânio. Eu fiz a campanha do Maluf. Eu fiz a campanha do Edevaldo Alves da Silva, que ele se elegeu deputado federal. Eu fiz várias campanhas de deputado estadual. Eu fiz a campanha do Sérgio Malandro em 2008, que ele quase, por um triz, ele não ficou na frente e quase ganha, né? Porque lá tem os caras que nunca saem, que ainda tem alguns lá, no PTB. E o Tuminha, filho do Romeu Tuma, teve 3 mil votos a mais do que o Sérgio. O Sérgio teve 22.066. E eu, na reta final da campanha, faltando uns 15 dias, eu tive uma ideia naquela época, eu falei, Sérgio, ninguém sabe que você é candidato, cara. E nós já fizemos 30 carreatas. E todo mundo que a gente fez, ele trabalhou para burro. O Sérgio nunca viu o Sérgio... eu nunca pensei que ele ia abraçar tanto essa candidatura. Ele abraçou, eu nunca tinha visto outros candidatos com grana fazer o que ele fez. E quando ele fez isso, eu tive uma ideia, falei, vamos descobrir um cara que dispara torpedo para avisar para X pessoas que você é candidato. Eu acho que isso deu um bom resultado, porque quando veio 22.066 votos, e ele não conseguiu, estava junto, ele não conseguiu votar nele. Quando chegou na urna, deu problema, ele não conseguiu votar nele. É a coisa mais incrível. Ele não conseguiu votar nele, ele teve 2.066 votos. Guarda esses 66. Calma, um dia você promete sentar comigo numa mesa de bar e passaremos a noite inteira você contando histórias sobre Sérgio Neiva Cavalcante, o nosso Sérgio Malandro, promete? Prometo, ele é um cara maravilhoso, é um cara sensacional. Eu sei disso. Stavik, precisamos terminar porque o tempo urge. Para mim. Não, agradeço muito. Foi um prazer e sem mais. É vida que segue, tamo junto. Vida Vamos que lá. segue. Todo mundo, cabeça erguida, fique em casa se puder.
Roberto Stavic, pré-candidato à vereança de São Paulo, empresário e com muita história para contar que não cabe numa mísera live de 25 minutos. Cabe, cara. Forte abraço, meu irmão. Beijão para você, para todos aí do partido, todo mundo, e aos convidados que vieram, aos que puderam ver. Muito obrigado. Sigamos em frente. Cabeça erguida. Moçada, amanhã estaremos aqui, mesmo esquema, mesmo rolê, às 12:18, com a minha querida Neudes Carvalho. Ela vai contar, dentre algumas outras coisas, por que a cidade de onde ela veio não cabe no mapa do Brasil. Fiquem ligados, foi um prazer. Um beijo para todos e todas. Vamos nessa!